Abra sua Bíblia, Mateus 26, verso 26. Mateus capítulo 26, verso de número 26 a 29. Hoje é dia de celebração da ceia do Senhor. Excepcionalmente, não podemos estar fazendo isso no domingo passado e agora realizamos hoje. Mateus capítulo 26, verso 26 a 29. Diz a palavra de Deus, irmãos: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do Pai. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é viva, poderosa, porque ela nos faz santos e nos dá herança na pessoa de Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo culto que podemos prestar a Ti nessa data. Te louvamos, Senhor Deus, pela igreja, pela comunhão dos irmãos e pela comunhão que temos contigo. E hoje, uma data especial de celebração da ceia. Estamos alegres, Senhor Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, assim como o Senhor fez pelo Teu povo no passado, dando a eles o entendimento e a compreensão da sua caminhada como Senhor, como Rei, como Salvador, como o Seu sacrifício, e selou-nos em uma nova aliança, e nos colocou-nos na Tua presença, e nos deu condições de sermos adoradores por excelência, e nos deu condições para estarmos aqui, para cumprirmos a nossa missão, como povo Teu, como povo escolhido, separado para a Tua honra e glória. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja nesta manhã, que a mesa venha trazer os seus frutos na nossa vida espiritual e na nossa caminhada cristã. Assim seja conosco em Cristo Jesus. Amém. A ceia do Senhor Jesus, a mesa está posta. A maior característica nossa como ser humano é a necessidade de nos alimentarmos, né? E existe data especial e existe data ordinária, mas todo dia nós nos alimentamos, nós vemos qual é a necessidade do nosso corpo, nós sentimos fome e precisamos ir à mesa, comer do pão e beber do cálice. Isso é feito para a alimentação do nosso corpo, para suprimento das nossas necessidades físicas. Uns se alimentam bem e outros se alimentam mal, e a gente nem sempre está muito afeito àquilo realmente que nosso corpo necessita, mas a gente quer comer o que é gostoso, né? A verdade é que tem que bater bem no paladar, né? E tem coisas que você gosta de comer e tem coisas que você não gosta de comer, então você tem um senso acurado para aquilo que você vai se alimentar fisicamente. E o Senhor Jesus Cristo, Ele faz uma leitura histórica, né? O momento é o momento de Páscoa, então existe uma alimentação básica, clara, espiritual, que fortalece a vida do seu povo, e existe uma alimentação necessária para suprir ordinariamente a necessidade do seu corpo, né? E antecede a ceia do Senhor um junta-panelas. Isso já virou costume dentro da igreja do primeiro século, né? Então eles têm esse junta-panelas e depois eles vão para a mesa do Senhor Jesus. Meu pai faleceu há 15 dias, minha mãe há 6 meses, e não poderia de lembrar da mesa que a mãe fazia, que ela preparava para nós.
Tinha a mesa ordinária do todo dia, que é a mesa do brasileiro, seu feijão com arroz, mas tinha a mesa do Natal. E a mesa do Natal, a mãe fazia isso, preparando durante uma semana antes do Natal, ela já queria pensar como seria essa mesa do Natal. E o pai tinha costume de partir a carne, geralmente ele gostava mais da parte de carne do que das saladas, e ele tinha os seus rituais para preparar a carne. Então eu, Beatriz e Ana Cristina assistíamos à preparação da mesa do pai e da mãe, extraordinariamente no dia de festa, no dia do Natal. Era um dia especial, inesquecível. Até hoje eu lembro quantas vezes nós nos reunimos, o pai e a mãe, eu, Beatriz e Ana Cristina, para comermos a ceia do Natal. Você tem essa data na sua mente, né? Você tem lembranças maravilhosas de mesa com a sua família, com os seus amigos, as pessoas que estiveram junto de você. Essa lembrança, ela é marcante para o ser humano. A gente lembra muito daquilo que nós fizemos juntos à mesa. Nem tanto pelo que comemos, mas mais pelas companhias que estavam conosco, as pessoas que estiveram conosco naquela data especial. Na vida da igreja não é diferente, a gente faz isso ordinariamente, mas você olha e você expressa o mesmo sentimento que você teve no acolhimento da sua casa, dos seus amigos, com uma mesa especial. Na vida da igreja também é assim, para com a mesa do Senhor. Ela é um marco tão importante quanto o batismo, e é um selo, é um sinal, ela aponta para algo muito importante. Ela é inesquecível para nós, porque ela aponta para o sacrifício de Cristo. Jesus Cristo dando a sua vida pela sua igreja, e ela marca a data cerimonial daqueles que compõem a nova aliança em Cristo Jesus. Então, anteriormente, isso era feito através da Páscoa. Posteriormente, depois de Jesus Cristo ter vindo e se sacrificado por nós, a mesa da ceia, aqui está. Ela é um marco da nova aliança na vida da igreja. A ceia, ela é um memorial do sacrifício de Cristo, e ela é um selo da nova aliança na antecipação do banquete eterno que teremos no reino. Então, além dela apontar para o sacrifício de Cristo e para a nova aliança, ela aponta para a eternidade, até que Ele venha, Jesus Cristo. E esta mesa está apontando para Jesus, no seu tempo eterno, e ela está nos remetendo ao reino eterno. Ela está dizendo: olha, vocês estão aqui comendo do pão, bebendo do cálice, mas o lugar de vocês não é aqui, o lugar de vocês é na eternidade, onde o Senhor Jesus Cristo está. Louvado seja o nome de Deus por aqueles que já estão lá na eternidade e desfrutam desta ceia, a presença de Jesus. A nós cabe a memória, nós lembrarmos do sacrifício e entendermos que Jesus Cristo se sacrificou por nós. A mesa do Senhor é a mesa da comunhão do Evangelho, da Boa Nova. Esse momento qual é? É o momento que Jesus Cristo foi traído. Ele foi traído antes e ele foi traído depois da ceia do Senhor. Então, o que cerca os acontecimentos bíblicos da mesa é traição e traição. Interessante a falibilidade humana presente diante dessa data tão especial, desse momento tão especial, né? Mas Jesus Cristo não fugiu. Na hora que ele foi traído, ele propôs uma mesa. Ele foi: vamos comer junto. Interessante, né? A leitura que Jesus Cristo faz, que eu nunca faria, né? Alguém me traiu, eu quero que ele morra, eu quero que ele seja atropelado, eu quero que ele suma da minha frente. Jesus Cristo falou: não, vem cá,
vou preparar uma mesa para você. Você vai comer comigo na minha mesa. Então, o coração do Evangelho, há uma mesa de comunhão. Na mensagem do Evangelho, há um sentar na mesa, há um comer junto, há um momento de intimidade familiar. Nós que vivemos no Evangelho, temos uma relação direta com esse que propõe para nós a mesa. A ceia do Senhor é um sacramento que recorda, que sela e que renova a nossa união em Cristo Jesus. Por isso ela é tão importante para nós dentro do culto. Ela tem qualificativos para o nosso bem-estar cristão. Ela nos lembra, ela nos sela e ela nos renova para essa grande união com Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Portanto, a igreja sempre entendeu que a ceia não é um mero símbolo vazio, mas um meio de graça pelo qual Cristo nos alimenta espiritualmente. Há uma força em Deus. Nós estamos plenamente supridos de tudo que nós necessitamos como igreja. Nós precisamos de nada e de mais ninguém. Nós podemos viver fortalecidos pelo aquilo que Cristo Jesus nos propôs como corpo de Cristo Jesus. Igreja do Senhor. Mateus 26 situa-nos à véspera da crucificação. A pior cena do ponto de vista humano de toda a Bíblia é a crucificação de Jesus Cristo. Aquele que é o Senhor, que é o Salvador, que é o Deus presente, vai à cruz e morre por nós. Portanto, Mateus 26 nos coloca exatamente um momento antes dessa cena de salvação. É uma cena que antecede a cruz. É o caminho que está sendo preparado por Jesus para morrer por nós. E o que antecede a isso é a mesa. Essa mesa que está diante de nós. Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, ele faz uma reinterpretação à luz da sua própria morte. Tudo que você aprendeu até agora, ele fala para os seus discípulos. Tudo que vocês aprenderam até agora vai ser reinterpretado na minha cruz, na minha crucificação. E ele deixa isso bem claro para os seus discípulos. Todo o arcabouço teológico que vocês aprenderam agora vai ser reinterpretado na pessoa dele mesmo. Ele é o centro da palavra de Deus. E agora chegou a hora de você ver aquilo que era sombra vai virar essência. Aquilo que era o sacrifício do cordeiro apontando para mim vai virar realidade. Agora o cordeiro será morto, sacrificado. E seus discípulos estão olhando para a cena e não estão acreditando ainda nessa possibilidade, na sua limitação de entendimento. O pão e o cálice ganham um novo sentido. Por quê? Porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Ele é exatamente tudo aquilo que antes foi prescrito. E não há mais possibilidade de que o discurso cerimonial faça algum efeito na vida daqueles que são do Senhor. A partir desse momento, só Jesus Cristo tira o pecado. E não há a menor possibilidade que você faça alguma coisa fora do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. O Cordeiro perfeito, uma nova aliança. A antiga aliança no sangue do Cordeiro dá lugar à nova aliança em seu próprio sangue, Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, nós podemos ter uma nova caminhada dentro de uma nova aliança. Em primeiro lugar, o pão da nova aliança nos dá
a comunhão com o corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo, irmãos. Nós estamos unidos nele. Diz Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo de Jesus Cristo. E aquele pão que alimenta a vida espiritual do povo de Deus é a expressão da nossa unidade. Isto é o meu corpo nos indica que não existe transubstanciação, mas presença real e espiritual de Jesus. Não é o corpo, mas é o corpo espiritual que estamos aqui exemplificando. Confissão de Fé, capítulo 29, nos aponta para esse corpo espiritual que nós fazemos parte. Nós somos unidos no corpo de Cristo. Não há separação entre nenhuma parte. Todos nós funcionamos dentro de um organismo chamado igreja. Igreja é corpo de Jesus. Então não há personificações, não há individualismo no meio da igreja, não há discurso pessoal e individual, há um só discurso, há um só corpo, há uma só unidade na vida da igreja. Ainda que sejamos muitos, Cristo Jesus nos faz um diante dele mesmo. Não é massificação, porque cada um de nós chegou aqui pessoalmente. Não somos massificados dentro de um populacho. Vamos todo mundo para lá, e viemos todo mundo para cá, e façamos todo mundo... Não, existe esse agrupamento doentio de uma sociedade doente. A nossa unidade está feita no Espírito de Deus. O que nos une é o próprio Deus, não a nossa capacidade de vivermos unidos, e a grande inteligência que eu tenho de manter a conciliação. Não, queridos, nós não estamos baseados nos nossos próprios recursos. Nós estamos unidos porque o Espírito Santo de Deus nos faz um. Leitura muito importante para nós, a nossa total dependência de Jesus. Não dá para Jesus ficar fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e deixar eu entrar, eu serei com ele e ele comigo, já diz Jesus à sua igreja. Portanto, queridos, existe uma ligação de total dependência de Jesus Cristo. Viver em Cristo é a nossa existência. Portanto, num mundo marcado pela autossuficiência, sabe o que é autossuficiência? Eu posso, eu faço, eu quero, e depressa, correria. A ceia nos ensina duas coisas. Primeiro, desacelerar. A hora de Jesus vir, virá. A hora de você ir, você vai. Então dá uma desacelerada, vem para a igreja, senta com seus irmãos, desfruta da comunhão. Não fique tão preocupado com as coisas que fazem com que você queira correr atrás. Guarda mais um tempinho, fica mais um tempo conosco, desacelera um pouco, olha para a sua dependência de Jesus e aprenda a viver na graça. Aprenda a viver no presente de Deus para você. É necessário, é indispensável. A correria e a autossuficiência só vão levar você até o inferno. Para chegar na eternidade com o Senhor, precisa de graça, precisa de descanso, precisa de passar mais tempo à mesa. Já foi na casa de mineiro? Na casa de mineiro é assim, né? Aquela mesa está sempre posta, né? E quem chegar, vai chegar e vai comer, porque sempre vai ter uma mesa posta.
E o mineirão tranquilo, ele chega assim, a primeira coisa que ele faz é: vamos para a mesa, né? Vamos comer alguma coisa, né? Então, qualquer visita que você faz na casa de mineiro, você não senta na sala para bater papo, você já vai para a mesa, né? Tinha uma família de mineiros que chegou aqui: pastor, o senhor não foi ainda na nossa mesa, na nossa casa. O convite era para ir para a mesa da casa deles. Isso aponta para uma relação totalmente dependente de Deus. Queridos, está correndo por quê? Estão correndo por quê? Essa leitura é só para te matar. Para que você está correndo tanto? Por que você não desfruta mais da graça de Deus para você? Não estou falando para você virar uma pessoa fútil, estou falando para você virar uma pessoa que entende que você depende de Deus e que você precisa de graça. Para você ter uma saúde física, mental e espiritual, é preciso você fazer essa leitura de dependência de Jesus. Segundo lugar, o cálice da nova aliança nos aponta para a comunhão no sangue de Cristo Jesus. O cálice, comunhão, sangue, vinho. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Portanto, o cálice, queridos, representa o sacrifício vicário, substitutivo de Jesus. Ele falou: não desça você da cruz, porque essa cruz é minha. Jesus Cristo substitui-nos no sacrifício, porque o salário do pecado é a morte. Quem deveria morrer seríamos nós, e Jesus fala: desça dessa cruz, porque essa cruz é minha. Então Jesus, no derramar do sangue, ele vai àquela necessidade fundamental que nós temos de purificação, ele vai a cada um dos nossos pecados e vicariamente ele nos substitui na cruz. E ele diz: desça da cruz, porque o meu sangue foi derramado e agora este lugar é meu. Derramado por muitos alude à substituição expiatória. Isaías capítulo 53, lembram da cena profética? Naquele momento Isaías vai falar que precisa que alguém morra para que os pecados sejam remidos. Pois bem, essa é a hora de Jesus. A profecia vicária de Cristo Jesus, prometida em Isaías 53, agora já é uma realidade para nós, e nós não dependemos mais dos nossos holocaustos, nós dependemos somente da cruz de Cristo. E quando apontarem para você leituras judaizantes, você diz: não, eu não preciso mais de nenhuma dessas figuras, porque eu já tenho a Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, e nos deu uma nova vida dentro de uma nova aliança. Eu não preciso mais das sombras, eu preciso somente de Jesus Cristo me substituindo. Então, logo, a ceia do Senhor é um chamado à reconciliação. Por que você está longe? Onde é que vocês se esconderam? Por que estão escondidos? E diz Deus a Adão e Eva: venha conversar comigo. Essa é uma hora de reconciliação. Desde aquele momento a graça de Deus já se manifesta. Onde há pecado, para o arrependido há perdão. Não há divisão no sangue de Cristo. O sangue de Cristo promove a unidade. Nós estamos unidos em Cristo Jesus. Não há divisão na igreja quando o sangue de Cristo Jesus é aquele que nos substitui na cruz. Portanto, a igreja contemporânea precisa redescobrir a ceia como lugar de perdão e de comunhão fraterna. Essa mesa vai gerar em nosso meio uma ação perdoadora de Deus. Há perdão para todos nós. Ele está dizendo: olha, dei o meu corpo e dei o meu sangue
Portanto, você pode ser perdoado dos seus pecados e viver na comunhão do corpo de Cristo Jesus. Essa é uma data tão especial que Jesus Cristo marcou com uma mesa, a mesa do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, o texto também nos apresenta a promessa da nova aliança. Não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do Pai. O reino está preparado e prometido para todos nós. Vocês têm destino, vocês não ficarão à mercê da sua capacidade. Vocês viverão eternamente comigo na glória. Aqui Cristo projeta pela ceia a eternidade. Todos nós iremos para lá. Portanto, a mesa do Senhor antecipa o banquete das bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19. E ela aponta para nós e diz: está vendo essa mesa aqui? Portanto, existe uma mesa que está reservada para vocês, lá na glória, onde o Senhor Jesus Cristo nos conduzirá. A comunhão atual é um ensaio para a glória futura. Nós estamos nos preparando para o momento eterno. Participar da ceia é professar esperança. Sim, queridos, nós estamos vivendo na esperança da glória de Deus. Você viveu um tempo sem Cristo, esse tempo já passou. Você vive um tempo em Cristo, esse tempo é o agora. Mas o último capítulo do livro da sua vida já está escrito, e o último capítulo da sua vida é a glória de Deus. Lá tem uma mesa para você, esperando para você estar na presença de Jesus eternamente. Concluo, queridos, a mesa, como meio de graça e de testemunho, nos apresenta a ceia do Senhor como um encontro com Cristo vivo, não é o Cristo morto. A mesa é simbolizada pelo seu sacrifício, mas não é um Cristo morto, é um Cristo que está vivo, pois ele venceu a morte. Nela relembramos o passado da cruz, experimentamos a presença do Espírito Santo e antecipamos a glória do reino nela. Por isso a igreja deve participar com fé, com arrependimento e com gratidão, pois a mesa não é mérito, mas a mesa é graça, não é dos fortes, mas é dos remidos. A ceia do Senhor nos alimenta, nos dá comunhão que renova a nossa unidade e nos dá esperança que o sustenta até que Ele venha. Meus queridos, esse é um momento singular para nós, marcante, onde nós estamos vivendo a nossa história, olhando para a eternidade. Portanto, nós devemos anunciar a morte do Senhor, proclamar a morte do Senhor, até que Ele venha. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.